Você já acompanha a sua igreja nas redes sociais? Informações, interação, conectividade em um só lugar. É você ligado na Quadrangular do Brasil com conteúdo pensado para você. Aqui você vai ficar por dentro de tudo que acontece nos eventos, receber informações exclusivas e ainda participar de diversas promoções. Através do Instagram, do Twitter, Facebook, do nosso canal do YouTube e do nosso site oficial, onde você vai assistir pregações, entrevistas, músicas, conhecer diversos talentos da nossa igreja e muito mais. Não perca tempo, pegue agora o seu celular e acompanhe as ações da sua igreja. Igreja do Evangelho Quadrangular, uma igreja que nasceu para amar. Há poder em teu nome, Jesus. Há poder em teu nome, Jesus. Há poder em teu nome, Jesus. Outro não há. A tempestade acalma ao ouvir teu glorioso nome, Senhor. Há poder em teu nome, Jesus.
Me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu, tu és meu. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Mesmo em meio aos problemas, sei que me sustentará.
se levantará. Com sua destra forte do meu inimigo livrará. E erguerei a minha voz pra declarar. Diga ao fraco, eu sou forte, com Jesus conquistarei. Minha rocha, meu Deus forte, vencerei. Oh, 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 oh. Mesmo em meio aos problemas, sei que me sustentará. O meu Deus tudo pode, por fim se levantará. Com sua destra forte do
de vida para os ossos secos. Senhor, te pedimos, se mova aqui outra vez. És a força e defesa contra os inimigos. És meu alimento, tu és o pão vivo. Senhor, te pedimos, se mova aqui outra vez.
2020, Tempo de Semear, projeto nacional da Coordenadoria de Crianças e Juniores. Começávamos com todo gás a etapa São Paulo e Rio de Janeiro. Estávamos juntos, pais, profissionais, voluntários, líderes e pastores, em prol da geração que nos desafia e nos inspira. Chegávamos repletos de planos e promessas. Após a primeira etapa concluída, tudo muda e começávamos a escrever um novo capítulo da história. Já nos primeiros meses nos deparamos com os noticiários. Ficávamos estarrecidos e nos questionávamos se seria o fim. Tivemos perdas, afastamento de abraços, distanciamento de familiares e de pessoas que amamos, isolamento, sorrisos encobertos. Porém, também aprendemos muito. Como igreja, na verdade, trabalhamos muito mais. Gratidão aos valentes que não abandonaram as ovelhas, que buscaram de todos os modos inovar, alimentar, ensinar e motivar os nossos pequeninos. O último ano foi intenso e nos trouxe um misto de sentimentos. O que temos enfrentado é um marco na história que será lembrado para sempre. A verdade é que conseguimos chegar até aqui. Agora é tempo de semear, de encher nossos corações de otimismo e esperança. Hoje somos mais fortes, mais experientes, mais sábios. É tempo de semear, de trocar experiências. É tempo de reconhecer pessoas preciosas, honrar valentes que tomam a linha de frente e não recuam nas batalhas. Até aqui nos ajudou o Senhor. Temos um propósito e iremos vivê-lo ao máximo. Nossa gratidão a Deus e ao empenho do nosso Conselho Nacional de Diretores, que nos confiou cuidar da geração que vai protagonizar o maior movimento da igreja como nunca antes se viu. É tempo de semear. Fique atento, nós viabilizaremos as informações sobre todas as etapas do projeto. Elas irão chegar a todos os estados e você não pode ficar fora disso. Aguarde. O mundo parou, só que a história não. O melhor da história continuar é saber que Deus é o ator. 2021, ano dos céus abertos. O Deus que abriu os olhos do cego Bartimeu levou a salvação para a casa de Zaqueu. Transformou a água em vinho e deu ao povo para beber, e fez o amigo Lázaro reviver. Se você está sofrendo, achando que perdeu, chega até pensar que o Senhor te esqueceu. Não chore, não desista, mantenha a tua fé. Deus vai te levantar, te pôr de pé. Milagre, milagres Acontecem quando não há mais saída. Milagres, é o que Deus irá fazer na sua vida. Há dias que parece que o sol se apagou. O inimigo se prepara para marcar mais um gol. mas o céu se manifesta, se levanta ao teu favor e te guarda e te livra. Deus vai cumprir promessas.
pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui, pastora Nivalda, diretamente de São Paulo, coordenadora nacional do nosso grupo missionário de crianças e juniores. Estamos aqui na nossa 6ª live e estará conosco aqui então Acre e Rondônia. Fica ligadinho aí que tudo de bom vai estar acontecendo nesse momento, tá bom? Sejam muito bem-vindos e que o Espírito Santo possa estar coordenando, dirigindo, ungindo e espalhando esta mensagem que eu acredito que chegará em todo o Brasil e aonde nós nem conseguimos imaginar. Um beijo no seu coração. Vamos curtir então este momento. E nós temos muitas novidades aqui nesses minutos que passaremos juntos e lógico que nós temos muitas celebridades no qual nós devemos sim o nosso agradecimento. E dentre essas celebridades está o nosso pastor presidente Mário de Oliveira e também a pastora Bianca. Então com vocês aí a palavra do nosso presidente e da pastora Bianca. Olá pessoal, uma saudação muito especial a todos vocês que estão reunidos nesse trabalho para líderes. A gente quer cumprimentar a pastora Genivalda e a todos vocês que vieram ou que estão participando, cada um à sua disponibilidade. Que vocês possam ter um bom proveito e que Deus abençoe a todos. Sucesso para todos. Que Deus abençoe, que este treinamento seja um sucesso, que você tenha ferramentas adequadas para exercer no ministério com crianças. Aproveite cada instante, aproveite cada ensinamento, que com certeza será um divisor do seu ministério. Que Deus te abençoe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, não aguento mais. Até nos músicos os números me perseguem. Meu Deus, o que aconteceu? Por que você tá assim? Ah, eu fui mal na prova de matemática. Minha mãe me faz estudar o dia todo. Eu não aguento mais. Ah, entendi. Então é por isso que você tá assim? Mas se você parar pra pensar, matemática é muito legal. Olha, várias opções, variedade. Você tá maluca, só pode. Matemática é pior de todas as matérias. Olha, não sei quem inventou esse negócio. Mas se você parar pra pensar assim, a matemática existe desde o princípio, desde a criação do mundo. Sério? Sério, desde a criação. Porque olha só, Deus criou o mundo em 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias. E no 7º dia, ele descansou. Até porque deve ter dado muito trabalho, né? Imagina só criar tudo que há no mundo, inclusive nós. Então quer dizer que ele criou tudo isso em 6 dias e no 7º ele descansou? Pois é, exatamente. Deve ter dado muito trabalho. Mas olha só, você também já parou para pensar que na Bíblia tem muitos milagres que envolvem números? Olha só, tem Naamã, que precisou mergulhar 7 vezes no rio para ser curado, acredita? Lá vem você com multiplicação, ó céus. Agora que você falou em multiplicação, você acredita que Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixes para uma multidão inteira? 5 pães, 2 peixes, para uma multidão? Sim, para muita gente. Além disso, também tem a história de Lázaro, que ressuscitou depois de 3 dias, a cura dos 10 leprosos. Muitos milagres aconteceram que envolvem números. Eu ainda não tô entendendo o que os números têm a ver com os milagres. Olha, tem muitos milagres na Bíblia. E eles envolvem números. Isso é incrível, muito incrível. É, mas qual é a razão para todos esses milagres? Eu vou te contar porque todos esses milagres aconteceram. Existia a fé em cada um deles. Fé?
O que é fé? Fé, cara, fé é incrível. Porque olha só, é impossível você agradar o coração de Deus sem você ter fé. Entende? Então a fé, ela é usada para transformar a vida de muitas pessoas. Deus se move assim, é incrível. Eu quero, mas será que a fé poderia me ajudar a eu melhorar na escola? Ou melhor, melhorar em matemática? Claro que sim. Imagina só, você ora e olha, você pode ser o melhor da sua sala. Ou então, já pensou da sua escola? Agora, imagina você ser o melhor do mundo. Eu quero sim. Mas, eu vou orar, né? Mas você poderia me contar mais sobre esses milagres? Eu achei eles muito legais. Claro que sim, vamos? Tá bom, peraí, eu tenho que pegar meu caderno. Sem problemas. Agora sim. Escute a batida do meu coração. É a pena da alegria que me faz sorrir e brincar. Vem pra festa que você vai gostar. Escute a batida do meu coração. É a pena da alegria que me faz sorrir e brincar. Vem pra festa que você vai gostar. Vamos aprender agora a contar. Se você não sabe, vamos te ensinar. Use os seus dedinhos para aprender. E com os quadradinhos você não vai esquecer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora que você aprendeu a contar, use os seus dedinhos para praticar. De 1 até 10 você já aprendeu, então é só glorificar. Na vida da alegria você vai se divertir, contando 1 até 10 e não parando de sorrir. Agora que aprendeu com os dedinhos contar, levante as mãozinhas e não pare de pular. Então, os nossos agradecimentos aí ao pastor Mário e à pastora Bianca, mas temos mais pessoas aqui, celebridades conosco, que é o nosso pastor Erivelto, é o nosso coordenador das coordenadorias e o nosso secretário de Educação e Cultura. Com vocês, pastor Erivelton. Olá, a paz seja convosco. Live Tempo de Semear com a nossa coordenadora nacional dos grupos missionários de crianças e juniores da Igreja do Evangelho Quadrangular, pastora Nivalda e equipe. Tempo muito precioso. Os pastores, líderes e pais que estão agora participando. Deus abençoe a cada um de vocês em nome de Jesus e que nós possamos colocar em prática os ensinamentos preciosos que estamos recebendo nas nossas igrejas e nas nossas famílias. O pastor Mário, a pastora Bianca e os nossos conselheiros têm nos inspirado, motivado a cuidar cada vez mais desse ministério tão frutífero que é o ministério infantil. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. E eu creio que cuidar das nossas crianças e juniores é o presente do Senhor para a igreja de hoje e para a igreja do amanhã. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, pastor Erivelto, pela sua palavra, suas considerações, apoio às coordenadorias e também, queridos, apoiando aí a coordenadoria de crianças e juniores, nós temos para você o nosso aplicativo Tempo de Semear, totalmente gratuito. Então, queridos, não esqueça de baixar aí no seu celular o nosso aplicativo que está recheado de conteúdos e informações totalmente preparado para você. Então fica ligadinho aí, aplicativo Tempo de Semear. Está no ar o aplicativo Tempo de Semear. Baixe agora mesmo
já disponível na sua loja Google Play e Apple Store. E o melhor? Totalmente grátis. Nele você terá acesso ao site da Tenda da Alegria, ficará por dentro de todas as novidades. Também com conteúdo para pais e líderes, com download de todas as palestras. Terá acesso a links da Quadrangular. Ficará por dentro de tudo que acontece no seu estado e regiões. Terá acesso ao site da Secretaria de Educação e Cultura. Poderá ouvir louvores edificantes na Rádio Quadrangular. E muito mais. Compartilhe essa novidade. Vamos juntos espalhar a semente. Tempo de semear. O app que veio para juntar e somar. Então, gente, muito bom, não é não? Quanta coisa bacana na nossa igreja, o quanto a nossa igreja está preocupado com as famílias, com o ministério, com os pastores, liderança e com esta geração. Estamos preparando aí a cada geração, cada criança, cada junior, cada papai, mamãe e líder para estar trabalhando e lidando com eles. E nós temos agora um momento muito especial, que é o momento da palavra, né? Então agora você relaxa, respira, acalma o seu coração para que o Espírito Santo possa encontrar pouso, possa encontrar morada em nós agora e possamos refletir. E nós temos nesse momento como nosso convidado especial, pastor Marcos Soares. Ele é o nosso coordenador estadual de células aqui em São Paulo. Então, diretamente de São Paulo, o nosso coordenador de células. Então, queridos, a palavra é vivendo o propósito de Deus. Fica ligadinho, atento, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo falará com você. Olá, meus irmãos, paz seja convosco. Eu quero aqui agradecer a Deus por mais essa etapa, né? A 6ª etapa do Tempo de Semear. Nossa coordenadora, pastora Genivalda, ou pastora Nivalda, né, Ferreira, tem feito um trabalho excepcional, um trabalho brilhante, junto à Coordenadoria de Crianças e Juniores. Me sinto aqui muito grato, pastora Genivalda, pelo convite, grato também a Deus em primeiro lugar, também às nossas autoridades, pastor Mário de Oliveira, sua esposa, pastora Bianca, que tem olhado com os olhos muito especial para as nossas crianças, os nossos juniores, nossos adolescentes, jovens, enfim, olhando para todas as gerações, em especial aos pequeninos, né? Agradecer também ao meu presidente aqui estadual, pastor Toninho e pastora Lourdes, e em nome do pastor Mário, do pastor Toninho, também agradeço a todos os conselhos, tanto nacional como conselho estadual, que tem nos apoiado, nos orientado, nos direcionado e dado a cobertura para todos nós. Olha aqui atrás, ó, o símbolo da Igreja Quadrangular, essa igreja que nós amamos, essa igreja que nos acolheu, essa igreja onde nós temos vivido experiências tremendas com o Senhor. Eu quero hoje, aproveitando essa oportunidade de poder falar sobre células, sobre crescimento e envolver também esse tema tão importante junto aos líderes de crianças e juniores. Hoje a etapa é a etapa de Rondônia e Acre, né? Mas creio que o Brasil inteiro aí deve ouvir essa palavra, assistir essa live e certamente alguma coisa Deus vai falar com você. Eu oro para que Deus fale realmente comigo e com você, em nome de Jesus, nesse dia tão especial, tão precioso, para a glória e louvor do nome dele. Queridos, nós temos uma grande responsabilidade, uma grande missão de cumprir o chamado, o ministério de Deus para a nossa vida, os propósitos de Deus para a nossa vida.
E o tema que eu gostaria de desenvolver com os irmãos, com a graça do Espírito Santo, é vivendo os propósitos de Deus. Vivendo os propósitos de Deus. E eu queria ler com vocês, para nós aproveitarmos esse tempo tão precioso, o livro de Marcos, no capítulo 8, no versículo 22 até o versículo 25. Deus tem falado muito comigo sobre esse assunto aqui, eu quero compartilhar com vocês. Diz assim: E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que o tocasse. Eles rogaram que Jesus tocasse naquele cego. E tomando o cego pela mão, o levou para fora da aldeia, né? E cuspindo-lhe nos olhos, Jesus cuspiu nos olhos dele, nos seus olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se ele via alguma coisa. E aí a Bíblia diz que ele levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois disso, tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos e o fez olhar para cima. E ele ficou restaurado e viu a todos claramente. Olha só, cumprindo o nosso propósito. Eu peço que o Espírito Santo de Deus possa trazer uma palavra de encorajamento, uma palavra de ânimo e de revelação para nós aqui. Queridos, eu por algum tempo fiquei pensando assim, o que será que aconteceu quando Jesus orou por esse cego? Quando ele cospe nos olhos do cego, põe as mãos e pergunta: o que você está vendo? E aí o cego olha e diz: eu estou vendo homens como árvores que estão andando. Eu vejo os homens como árvores que estão andando. E é muito interessante porque Jesus então ora de novo por ele e aí ele pergunta: e agora? Não, agora estou vendo perfeitamente. Fui restaurado. E aí parece que Jesus, ele deu uma falhada no milagre, alguma coisa ali não rolou certo, né? Parece que a cuspida não resolveu, precisava de mais oração. Mas na verdade não foi isso que aconteceu. Na verdade aqui Deus está querendo nos ensinar algumas coisas. Quando Jesus ele cospe nos olhos daquele moço, daquele cego, e Jesus pergunta para ele o que ele estava vendo, e ele responde que eram homens como árvores que andavam, o que Jesus estava mostrando para ele era o mundo espiritual. Jesus estava mostrando para ele o mundo espiritual. Por quê? Porque no mundo espiritual os homens são como árvores. Você consegue imaginar isso? Que no mundo espiritual nós homens somos como árvores. E aí ele falou, eu acho que aquilo serve, eu estou tendo assim, a minha visão está deturpada. Olha, irmãos, se Jesus abrir o mundo espiritual para mim e para você poder enxergar, nós iríamos pirar. Porque o mundo espiritual é mais real do que o mundo físico. Porque nós sabemos que pela palavra de Deus, tudo que existe não existia, só partiu a existir por causa da palavra. No princípio era o verbo, a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. O verbo é ação, a palavra de Deus é ação. Por isso que lá em João, no primeiro capítulo, você vai lendo e você vai ver que diz: e o verbo virou gente. O verbo, a ação, a palavra virou gente e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Você já parou para ver como a Bíblia, como Jesus, ele faz
ou ele dá alguns ensinamentos para os seus discípulos, usando parábolas, e nessas parábolas ele vem usando árvores, né? Quando ele fala, por exemplo, eu sou a videira verdadeira, lá em João 15, e vocês são as varas, toda vara que está em mim, ligada em mim, essa dá fruto. Por quê? Porque na verdade, esse é o propósito da igreja, esse é o meu, o seu, esse é o nosso propósito. O nosso propósito é ir e dar fruto. Jesus disse assim, não fostes vós que me escolhestes a mim, mas eu escolhi vocês. Para quê? Essa é a pergunta. Para que eu fui escolhido? Qual o propósito da minha existência, de eu vir para este mundo? Qual o propósito de Jesus ter me escolhido? Qual o propósito de eu estar hoje na igreja do Evangelho Quadrangular? Qual o propósito que eu entreguei a minha vida para Jesus? Que o Espírito Santo me encheu da sua graça, dos seus dons, para que eu vá e dê fruto. E o fruto permaneça. Ou seja, constantemente nós temos que dar fruto. Não podemos parar de dar fruto. Isso no mundo espiritual. Jesus nos vê como árvores. E ele também diz, eu sou a videira. Então, se tal qual ele é, nós o seremos, então veja, o que Jesus estava mostrando para aquele cego era exatamente isso, que no mundo espiritual nós somos como árvores. E é claro que toda árvore, ela se sustenta por causa da raiz. As suas raízes, quanto mais profundas, mais ela tem o quê? Subsistência, mais ela tem força, vigor. O vigor da árvore está nas suas raízes, que às vezes está muito mais profundas, é muito mais profunda, grande para baixo do que propriamente dito para cima. Às vezes você olha uma árvore com 4, 5, 10 metros de altura e 20 metros e você não imagina que aquelas raízes estão muito mais profundas do que você pode ver da árvore aparente. Agora olha que lindo, a Bíblia diz que Jesus é a raiz de Davi. Jesus é a raiz de Davi. Veja, Jesus ele é a raiz das nossas árvores. De nós que somos árvores, melhor dizendo. Todos nós não podemos sobreviver por nós mesmos. Jesus disse, sem mim, vocês não podem fazer nada. Assim como a vara não pode dar seu fruto sozinha, se não estiver ligada na videira, assim vocês também não poderão dar fruto se não estiverem ligados em mim. Mas acontece que é esse o nosso propósito. O nosso propósito é dar frutos e os frutos permanecerem, essa árvore continuar dando frutos. Nós vemos vários textos na Bíblia falando sobre árvores. Por exemplo, a figueira, a gente sabe que a figueira é um exemplo ali de uma árvore que nós temos que tomar cuidado. Porque Jesus ele estava com fome e ele estava indo com os seus discípulos e avistou de longe uma figueira. E quando ele viu essa figueira, ele chegou lá e ele estava com fome e não havia fruto, só folhas. E aí Jesus amaldiçoou a figueira, seca, e foi embora. E no outro dia, quando eles voltaram pelo mesmo caminho, os discípulos ficaram atônitos, espantados, dizendo assim, mestre, não foi essa árvore que o Senhor amaldiçoou? Pois é, assim será se vocês falarem alguma coisa e não duvidarem. Então veja que Jesus, quando ele chega em mim e em você, ele quer encontrar frutos. E o interessante é que nós somos árvores no mundo espiritual como árvores, e no mundo espiritual não tem estação. No mundo espiritual nós temos que dar fruto em tempo e fora de tempo. Todo dia é uma oportunidade para você dar fruto para a glória de Deus.
ganhando alguém para Jesus, levando alguém ao batismo, abrindo uma célula Kids. Ah, pastor, mas agora com a pandemia tudo está difícil. Não, agora com a pandemia nós temos a oportunidade de criar novas estratégias, novos meios de trabalho, de nos adaptar. Veja, nós somos o único ser que Deus criou que é capaz de se adaptar a qualquer ambiente. Veja que essa pandemia fez com que todos nós nos adaptássemos. Então você pode gerar frutos, você pode ser uma árvore frutífera e não uma figueira estéril. Você pode ser uma árvore frutífera através das redes sociais, através das plataformas digitais, entrando nas casas através dos computadores, dos smartphones, das smart TVs. Olha que bênção que é a internet. Nós não havíamos despertado para isso, mas o problema fez com que nós corrêssemos atrás de uma solução. E nós não podemos parar de dar fruto, porque um dia nós haveremos de prestar conta daquilo que Deus entregou na nossa mão. Certamente você é um líder de criança, de juniores, um líder que está cuidando de crianças. Veja, se você porventura pensou em dizer para o seu pastor, para o seu superintendente, eu estou cansado, eu vou parar. Escute, uma árvore, ela só para de produzir quando ela é cortada, quando ela é arrancada. E normalmente quando ela é arrancada ou cortada, é porque ela já não serve para mais nada. E eu quero dizer para você que Deus vai te usar poderosamente ainda. Aquilo que Deus começou, a boa obra que Deus começou na tua vida, o chamado de Deus na tua vida não foi feito por homens, não foi o teu pastor que te escolheu, não foi o teu superintendente, o seu presidente de estado, o seu supervisor que te escolheu, não. Quem te escolheu foi o próprio Jesus e colocou em você uma missão, colocou em você um propósito. Há um propósito pela tua existência. Você não está nessa terra apenas para ser mais um. Você não é um acidente biológico, você não é um descuido dos teus pais. Não, você nasceu nesse tempo porque Deus tem um propósito na sua vida. E o propósito que Deus tem na tua vida está dentro de você. Tudo que você precisa para fazer e para ser aquilo que Deus te mandou nessa terra para ser e fazer, Ele já colocou dentro de você. O que você precisa para realizar, para dar os frutos que você precisa dar, já foi colocado dentro de você. Veja, nós não podemos nos esquecer daquilo que Deus fez, a essência que Deus colocou dentro de nós, de quem nós somos. Pastor, mas eu sou só um líder de célula infantil. Só um líder de célula infantil? Glória a Deus! Você está fazendo algo tremendo, porque você está influenciando através da palavra, da pregação do Evangelho, os pequeninos que serão a geração futura, que já são a geração futura do avivamento, a geração de empreendedores, a geração de investidores, de pastores, de pregadores, daqueles que vão abalar as estruturas do inferno. E eu e você estamos cuidando dessas gerações, estamos dando frutos para que essas gerações elas possam vir com força, para que elas também descubram quem elas são e elas produzam como árvores viçosas na presença do Senhor. Agora, olha só como a palavra de Deus nos compara como árvores, porque a Bíblia fala da parábola de Jotão, aonde as árvores estavam reunidas para nomear um rei que fosse reinar sobre elas. E aí, olha só, elas foram para a videira e a videira disse: mas eu não vou deixar o meu vinho,
perfume do meu vinho, o sabor do meu... para poder reinar sobre vocês. Então as árvores foram até a oliveira. E a oliveira disse, ora, eu não vou deixar o meu óleo precioso para poder reinar sobre vocês. E então foi para a figueira. E a figueira disse, eu não vou deixar o doce, né, do meu fruto para poder reinar sobre vocês. Então as árvores foram e encontraram o espinheiro e falaram para o espinheiro, você não pode reinar sobre nós? Aí o espinheiro falou, posso. Olha, entenda uma coisa, aquilo que não te domina, aquilo que você não domina, te domina. É muito comum quando nós chegamos em época de eleição as pessoas dizem assim, eu não gosto de política. Tudo bem, você pode ter esse pensamento agora, mas eu quero que você pense em algo importante que eu vou te falar agora. Se você não gosta de política, alguém que gosta vai entrar lá e vai governar sobre você. Então nós precisamos parar para entender essas coisas. Se as árvores precisavam de um rei, de uma árvore para reinar sobre elas, e as árvores não querem assumir o seu papel, o seu propósito, o espinheiro vai cumprir. Mas o espinheiro não é uma árvore. Você já entrou dentro de um espinheiro, já entrou no pé de uma roseira para tentar pegar uma rosa? Meus queridos, como eu já levei furos de espinhos tentando pegar uma rosa, um espinheiro, uma roseira. Agora, o que um espinheiro pode fazer com árvores, a não ser sufocá-las? Agora, o que as árvores podem fazer? Dar frutos, né? E o interessante é que o fruto que uma árvore produz não fica para ela. Já percebeu isso? Você já percebeu que uma árvore, ela dá fruto, mas o fruto não fica para ela, é para outros. Veja que coisa linda. Deus chamou você para dar fruto e o seu fruto não é para você, é para a glória dele. Porque o seu propósito não tem nada a ver com você, e sim com ele que te chamou. Quando nós cumprimos o propósito, nós sentimos paz, nós sentimos alegria, prazer, satisfação, nós sentimos energia do Espírito Santo, esse dunamis do Espírito Santo para fazer a obra. Nós não colocamos empecilho, barreira para abrir uma célula, para cuidar do departamento infantil, para se envolver com as crianças. Veja, nós não colocamos problemas e barreiras. Aliás, na vida, você pode ser duas coisas. Ou você pode ser um canal, ou você pode ser uma barreira. O irmão barreira, ou o crente barreira, é aquele que o que chega nele, ele não deixa passar, fica só para ele. Ele é egoísta, ele não compartilha, ele não divide. Mas o crente, quando ele não é aquele canal, a água passa por ele é abençoado e ele deixa com que aquela água corra e abençoa outras pessoas. Isso é viver o transbordar de Deus na sua vida. É transbordar a tal ponto de dar frutos que você vai estar tão cheio que vai transbordar e quem estiver do seu lado vai ser abençoado pelo teu ministério, vai ser abençoado pela tua vida, vai ser abençoado pelos teus frutos. Então olha o que Jesus disse, vão e deem frutos. Nós precisamos ir e dar fruto. Nós não podemos ficar como aquela figueira, olha a figueira de novo. Jesus conta uma história que numa vinha, numa plantação de vinha, no meio dela tinha uma figueira. E aí ele chega e pergunta para o agricultor, o que essa figueira está fazendo aí? Já tem 3 anos que ela está aí e ela não dá um figo. Arranca ela. E o agricultor disse, Senhor, vamos deixar mais um ano. E se até o ano que vem ela não der o fruto, então nós vamos arrancar. Uma figueira no meio das videiras. Quantas pessoas que às vezes está no meio, no nosso meio, no meio da igreja, no meio da região, no meio do estado, no meio da nossa igreja no Brasil, mas está ali apenas sugando a energia das pessoas que estão ao redor, sugando a energia do pastor ali, pastor, me ajuda, me ajuda. E essa pessoa nunca está disposta a ouvir.
ela não está disposta a ouvir, ela fica ali querendo ajuda, mas ela mesmo não se ajuda. Veja, nada vai mudar na sua vida se você não mudar primeiro. Tudo muda quando você muda. As coisas começam a acontecer na sua vida quando você começa a agir. E nós falamos muito em coaching que quem tem poder não é quem fala, é quem age. Quem age é que tem poder. E a Bíblia diz: mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Eu não preciso falar da minha fé, do meu comprometimento com o meu propósito com Deus, com a minha boca. Eu não preciso falar, contar quem eu sou. As minhas obras vão denunciar quem eu sou. O que eu faço, o que eu realizo, mostra o tamanho da minha fé, mostra o tamanho do meu caráter. O que eu faço mostra para onde eu vou. Por isso que você está aqui nessa etapa, porque Deus, Ele quer mudar a rota do teu ministério, da tua vida. Ele quer te fazer uma árvore produtiva, Ele vai limpar você. Ele está nos limpando, aparando, podando, cortando aqueles galhos secos, aquelas coisas secas que ficam na nossa vida, para que você possa produzir muito fruto. Então, você precisa descobrir o seu propósito. Veja, o que determina o fruto? O que determina o fruto que você é árvore de Deus, árvore abençoada do Senhor, carvalho de justiça, palmeira, hein? O que determina quem você é, aquela árvore plantada junto a ribeiros de águas, que as folhas nunca caem, que dá um fruto na sua estação certa, que é viçosa, que pode vir o tempo, a tempestade, o que for, o calor, essa árvore vai ficar firme. Por quê? Porque as suas raízes se estendem para os ribeiros, ela sempre está conectada com o Senhor. Você sempre está conectado com o Senhor, com a sua liderança, conectado com a visão da sua igreja, com a visão desta igreja quadrangular maravilhosa, realizando o teu propósito. Então veja o que determina o fruto de você, a árvore do Senhor. O que determina é a semente. A semente. É a semente que determina o fruto. Se eu mostrasse aqui para você uma semente de melancia, você saberia que aquilo ali é semente de melancia. Se eu te mostrasse uma semente de jaca, você saberia que aquela semente é de jaca. Se eu te mostrasse a semente do abacate, você saberia que aquilo ali é uma semente de abacate. Porque você conhece a árvore pelo fruto e o fruto pela semente. Porque cada semente produz segundo a sua espécie. Por isso que você é uma semente de Deus que vai produzir na área infantil, no departamento infantil. Eu cuido de um departamento que ninguém gosta. Que ninguém gosta é a menina dos olhos de Deus. Você se lembra quando Jesus falou para os discípulos que os pais estavam levando as crianças até Jesus? Pais! Atenção, pais aí, Acre, Rondônia, todo o Brasil aí, Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, todo mundo aí, atenção! Os pais levando as crianças até Jesus. Para o quê? Receber a bênção. E aí os discípulos se colocam no meio e dizem: não, ninguém pode se aproximar do mestre. Oh, meu Deus do céu! Quando nós entendemos quem nós somos, nós vamos parar de atrapalhar e vamos começar a produzir. Jesus olhou para eles e disse: deixem as crianças vir até mim e não as impeçais. Não impeça que as crianças venham até Jesus, porque as crianças, elas se conectam com Deus, sim. As crianças aceitam a Jesus e sabem quem é Jesus, sim. As crianças sabem o que é a Santa Ceia, sim.
As crianças hoje estão profetizando. As crianças hoje estão orando. Esses dias nós fomos no shopping, eu e minha esposa, pastora Nivalda, amada esposa, com os nossos sobrinhos, comemorar o aniversário de um deles. E nós estávamos ali, fomos fazer a refeição e pegamos ali na praça de alimentação. Quando nós fomos comer, um já tinha colocado uma garfada, o outro também, e um deles olhou e perguntou: vocês já oraram para comer? Ô irmãos, ensina o menino o caminho que ele tem que andar e ele cresce e não se esquece. Aí todo mundo parou. Não, então vamos orar. Aí ele, então todo mundo fecha o olho. Imagina o shopping lotado com a pandemia, hein? Todo mundo fechando o olho, fechou. E ele, Senhor, e a gente tem que repetir a oração. Senhor Jesus, abençoe o nosso alimento, não deixe nenhum mal nos tocar. E engraçado que o menorzinho de 2 anos começou a levantar a mãozinha e com os olhinhos fechados assim. E aí quando acabou ele, a maneira dele falar glória a Deus. As crianças, deixa elas virem a mim, porque delas são o reino dos céus. As crianças estão orando, profetizando. As crianças estão tendo contato com o reino de Deus, com o mundo espiritual. Onde você já imaginou que uma criança iria trazer uma palavra, uma profecia, uma palavra de revelação para um adulto? A minha nora esses dias me chamou, sabe, essa semana passada aí, e disse assim: ai sogro, o meu sobrinho, teu sobrinho? É, quantos anos ele tem? 8. Ele me chamou de lado e disse: tia, olha tia, eu quero falar para você uma coisa. Você sabe que você tem um chamado de Deus para a tua vida desde quando você era criança. E Deus, Ele tem confirmado esse chamado na tua vida até o dia de hoje. Uma criança de 8 anos falando com uma pessoa adulta. Mas Ele está mandando eu falar para você que a partir de hoje é você que tem que começar a tomar as decisões. Uau! 8 anos de idade. Olha só, irmãos, como é bom nós investirmos. Como é bom, porque é uma geração que não tem recurso. Nós, pastores, precisamos investir. Não há investimento maior do que em pessoas. Eu sou um pastor que já comprei mais de 8 não, agora estou indo para 9 propriedades para a igreja. Tudo propriedade de 1000 metros. Já comprei muita propriedade, quer dizer, tenho que comprar mais, mas já comprei muitas. Mas digo para você que nenhuma delas é tão importante quanto você investir em pessoas. Coisas passam, coisas vão se deteriorar, mas vidas são marcadas. Você já imaginou uma criança hoje, cuidada, transformada, acolhida? Ela vai ser amanhã, talvez um representante do poder público, talvez um médico, talvez um empreendedor, um grande investidor, um investidor que vai abrir várias obras missionárias. Então nós temos que investir. Eu tenho hoje crianças que eu apresentei, que são pastores, são coordenadores de estado. Eu tenho pastores que eu apresentei, crianças que eu apresentei que são pastores hoje, que são ministros de louvor, que pregam, que ensinam, que são mestres da palavra. E eu olho e digo: Senhor, obrigado, porque o Senhor me deu a graça de ver esta geração, e agora com os filhos, já estou vendo uma geração, 2 gerações, daqui a pouco 3ª geração, de gente que está servindo ao Senhor e que não, o fruto está permanecendo, glória a Deus! Então, o que determina o fruto é a semente, querido. Olha só, Jesus, a palavra de Deus diz lá em Gênesis: cada semente produza segundo a sua espécie. Não importa que tipo de semente você é. Ai, pastor, mas eu vejo que Paulo disse, porque a mão não é pé, ela não pode dizer eu não faço parte do corpo, porque o corpo é composto por vários membros. Paulo também fala sobre isso.
Então não importa qual é o tipo de árvore que é você, de semente que é você, produza. Você veio como uma semente para produzir na área infantil, produza. Seja o melhor, dê fruto para a glória de Deus. E Deus vai te honrar, Deus vai honrar o teu ministério, Deus vai abençoar a tua casa. Creia, Deus está cuidando da tua família, Deus está cuidando da tua casa, porque você está cuidando dos pequeninos, você está cuidando daquilo que Ele entregou nas tuas mãos. Ah, glória a Deus por isso. Escreva aqui no chat, glória a Deus. Escreva aqui, obrigado, Senhor. Eu quero estar no centro da tua vontade, eu quero cumprir o meu propósito, eu quero entender cada vez mais o meu propósito. Eu tenho bastante coisa para falar, mas eu quero fazer um fechamento aqui, chegando já aos finalmente aqui, dizendo que aquilo que você precisa para ser e fazer aqui neste mundo, Deus já colocou dentro de você. Eu quero repetir, reforçar isso para você. E aquilo que não tiver, Deus é poderoso para colocar. Ah, pastor, que negócio que é isso aí? É aquilo que de repente você acha que você não tem para fazer aquilo que Deus quer que você faça. Veja, Deus não é Deus de brincadeira. Deus não está brincando comigo, com você de ministério. Se Ele precisar colocar algo em você para que o teu propósito seja cumprido, você cumpra o seu propósito, Ele vai colocar. Olha o exemplo da irmã Eva, né? Deus olhou para a serpente e disse o quê? Olha, da semente da mulher vai nascer aquele que vai esmagar a tua cabeça. Mas a grande pergunta é, mulher não tem semente? Quem é que tem semente? Semente quem tem é o homem. Ora, como que a mulher vai ter semente se a semente é o homem que tem? Só que Deus fez uma promessa. E quando Deus faz uma profecia, Ele vela em cumprir a sua palavra. E a Bíblia diz que no tempo determinado por Deus, Deus encontrou uma jovem virgem, que não havia conhecido homem nenhum, Maria. E aí o anjo disse: "Ô agraciada, você é bendita entre as mulheres." E o anjo começou a falar a palavra: "Eu vim aqui porque você vai conceber e vai dar à luz a uma criança. E ela será chamada Filho do Deus Altíssimo." Será chamada Filho de Deus. Por quê? Porque ele não tem nada a ver com a semente de homens da terra. Ele é semente de Deus, do próprio Deus. E por isso ele é chamado Filho de Deus. E ela fica meio assim dizendo: "Mas como pode ser isso? Se eu não conheço homem nenhum." Olha a lógica. Isso será obra de Deus. Porque porventura há alguma coisa impossível para Deus? Tudo é possível se você acreditar. Mas como vai ser? O Espírito Santo vai te envolver. A palavra e o Espírito juntos gera vida. O anjo falando a palavra de Deus. O nome da criança será Jesus, porque ele salvará o seu povo do pecado. E o Espírito Santo pegou aquela palavra e ela disse assim, olha só, quando ela engravidou dessa semente, para cumprir o propósito, foi quando ela disse assim: "Cumpra-se em mim, segundo a tua palavra." Lembra disso? E aí naquela hora, a semente foi colocada. Quando Deus coloca a semente, o propósito vai acontecer. Quando a Maria sai dali e vai para a casa da Isabel, sua prima, Isabel está 6 meses na frente grávida de João Batista. Quando Maria chega na casa dela e vai dar uma saudação: "Paz seja convosco, Isabel." Naquela hora a criancinha começou a saltar dentro dela e Isabel foi cheia do Espírito Santo e começou a profetizar: "Bem-aventurada aquela que creu, veio me visitar a mãe do meu Senhor." Olha, irmão, o Espírito Santo trabalhando.
E as crianças já estavam ali pulando, né? João Batista pulando. Oh, daqui uns 30 e poucos anos a gente se encontra. Daqui 30 anos eu vou ver você. Eles conversando ali de barriga para barriga. Daqui 30 anos vamos nos ver, tá? Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. João Batista. E aí você sabe, o menino nasceu. Maria e José cuidou do menino. E quando passaram os dias, cumpriram-se os dias da purificação, como era costume, eles levaram o menino Jesus para ser apresentado ao Senhor. E a Bíblia diz aqui no capítulo 2 de Lucas, versículo 22, cumprindo-se os dias da purificação dela, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho que abrir a madre será consagrado ao Senhor. E para oferecer o sacrifício, segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolinhas e 2 pombinhos. A pombinha não pode faltar, né? E havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. Este era um homem justo, era um sacerdote, uma pessoa que tinha um ofício no templo, mas era um homem justo, temente a Deus, e estava esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele, sobre Simeão. E olha só no versículo 26, e fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. Você não vai morrer antes que o seu propósito se cumpra. Pastor, e aquelas pessoas que morreram e não se cumpriu o propósito? Então, Deus não falou nada de propósito sobre aquela pessoa, porque quando Deus fala, Deus cumpre. Se Deus falar, Ele vai cumprir. Você não vai morrer antes de cumprir o propósito de Deus para a sua vida. E aí foi revelado para ele pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto Cristo. E aí no versículo 27 diz assim, e pelo Espírito Santo ele foi ao templo. Olha só, o Espírito Santo guiou ele, conduziu ele, e ele foi ao templo. E quando chegava no templo, porque aquele era o templo do rei Herodes naquela época, né, eram várias etapas que se passaram de reconstrução, mas o templo do rei Herodes era um templo muito bonito, muito belo, com repartições, com átrios para as crianças, para as mulheres, para os velhos, olha só. E aí a Bíblia diz o seguinte, ele aqui e pelo Espírito foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse, Agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo. E José e sua mãe se maravilharam das coisas que dele se diziam. Por quê? Porque agora Simeão, já velho, está indo para o templo pelo Espírito Santo, porque Deus havia falado para ele pelo Espírito que ele não morreria sem ver o Cristo, a consolação de Israel. E agora ele entra no templo e ele começa a ir para o lugar de onde estão as crianças e de repente alguém diz assim, ei velho, para onde você está indo? O lugar dos velhos é do lado de cá. Querido, não se incomode quando as pessoas olharem para você e disserem, você está indo para o lugar errado, você está no ministério errado, isso não vai dar certo, esse negócio aí com criança aí, é melhor você parar. Quando você ouvir pessoas dizerem isso para você, siga em frente, porque é a aprovação de Deus. Vai lá para o lugar das crianças lá, porque é lá que Deus vai revelar para você a maior obra, o maior
dos milagres que Ele tem para a humanidade. Ele vai mostrar para você que cuida de crianças. Eu imagino o que passou o Simeão. Ô velho, você tá aí com as crianças? Vem pra cá, o seu negócio é ficar com o velho. Escute o que eu vou te dizer. Eu estive em Israel várias vezes. E quando você vai no Monte das Oliveiras ali, você vê árvores, oliveiras de 2000 anos que precisam de 2, 3 pessoas para poder abraçar o tronco. Cheio de rebentos, cheio de brotos. E o mais importante, ainda produzindo azeitonas. Como diz a palavra, até o velho na sua velhice vai produzir frutos. Então ali estava a prova viva. Simeão, quando ele pega aquela criança, talvez envolvido naquele pano tão simples, aquele pedacinho de pano tão simples, ele olhou e disse: agora eu posso descansar em paz. Sabe quando você pode descansar em paz? Quando você de fato cumpre o seu propósito. Aí você vai ter paz. Jesus disse: o meu propósito, eu sei qual é o meu propósito. O meu propósito é morrer. Eu nasci para morrer. Jesus sabia qual era o seu propósito. E é tão verdade que ele disse: ninguém pode me matar. Ninguém pode tirar minha vida. Pedro disse: eu não vou deixar ninguém tirar sua vida. Pedro, ninguém pode tirar minha vida. Eu, de livre e espontânea vontade, dou e torno a tomar de volta. Se matassem Jesus 10 vezes, ele ia ressuscitar 10 vezes. Porque ele veio com um propósito. Ele veio com o propósito de ser luz para o mundo, sal para a terra. Ele veio com o propósito de ser o consolador de Israel. Querido, que nós possamos cumprir o nosso propósito. Lembra da cebola? Já ouviu a história da cebola? A cebola tem um monte de camadas, não tem? Você tira uma camada, vai tirando. E quando você chega lá dentro do miolinho, aquele miolinho, nós chamamos que aquilo ali é a essência da cebola. O que é a essência da cebola? Não é aquilo que são as camadas, mas é aquilo que está lá dentro. Veja, o que está dentro de você foi colocado por Deus. É aí que está a essência de Deus na sua vida. Essas camadas, muitas vezes, uma pode apodrecer, uma pode ficar meia murcha, a vida pode te dar uma pancada aqui, alguém pode te machucar, alguém pode tentar brecar o teu ministério, alguém pode te machucar, falar alguma coisa, você pode se entristecer em algum momento, mas creia, lá dentro de você, na sua essência, você tem que saber quem você é. E quando você sabe quem você é, você não vive por aquilo que as pessoas falam, mas você vive por aquilo que você já entendeu que Deus te trouxe nessa terra para ser. Que Deus te abençoe, querido. Que nós possamos abrir muitas células, que nós possamos cuidar das nossas crianças, de leste a oeste, de norte a sul, aonde você estiver, você possa ser um pastor, que você possa cuidar das crianças. Eu oro por você agora, por cada um de vocês que estão conosco aqui. E eu creio que Deus, de alguma maneira, falou comigo e com você. Põe tua mão comigo aqui. Pai, eu quero te agradecer, Senhor. Obrigado por essa oportunidade tão rica que o Senhor me dá de falar, Senhor, com uma liderança tão maravilhosa. A liderança, Senhor, de crianças, juniores e talvez aqui pastores, superintendentes, membros de conselho. Senhor, em nome de Jesus, eu peço que a tua bênção, a tua graça esteja com cada um de nós, que nós possamos entender a nossa essência, saber o nosso propósito, ter definido, Senhor, quem nós somos, para onde nós vamos e o que nós vamos fazer. Porque certamente, Deus, o Senhor estará conosco. O Senhor estará abençoando esses estados do Acre, Rondônia, Senhor. O Senhor vai estar abençoando Roraima. O Senhor vai estar abençoando, Senhor, norte, sul, leste, oeste, desde lá do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Espírito Santo, e daí para, ó Deus,
todos os estados do Brasil, todos os nossos líderes, Senhor. Pai, que nós possamos ser frutíferos. Abençoe poderosamente, Senhor. Abençoe, Deus, as nossas campanhas nacional, as nossas campanhas, Senhor, estaduais, dos nossos estados. Aqui em São Paulo, os 40 dias de milagres, Senhor. Estamos vendo milagres acontecer para a glória do Teu nome. Por isso, Senhor, nós queremos Te agradecer. Abençoe a pastora Nivalda, a nossa coordenadora nacional, cada coordenador estadual, Senhor. Que nós possamos manter o foco, o mesmo ânimo, a mesma alegria, a mesma motivação que o Senhor colocou em nossos corações quando nós fomos convidados para trabalhar nesse departamento. Eu abençoo tua vida, tua casa, tua família. Oro para que Deus proteja você, sua família e sua casa de todo mal, de toda enfermidade. E abençoo você com alegria, com paz e com justiça. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, pastora Genivalda. Deus abençoe a todos. Um beijo no teu coração. Vá com Deus. Então, queridos, vocês viram aí que linda a palavra. O Senhor falou com você? Que bom. O Senhor fala conosco todos os dias aí, renova suas misericórdias e Ele vem aí acalentando o nosso coração, alimentando a nossa alma, né? E matando a sede, que nós temos sede de Deus, e Ele vem falando conosco através da sua palavra e dos seus ungidos. Nosso agradecimento aí ao pastor Marcos Soares. Mas, queridos, agora eu gostaria que você prestasse bastante atenção, porque nós temos aqui os 2 estados que estão sendo nossos anfitriões, que é o Acre e Rondônia. E conosco estará dando então uma palavra a coordenadora do Acre, que é a pastora Silvânia, e também a nossa coordenadora de Rondônia, pastora Márcia. Então fica ligadinho aí, porque os regionais, as coordenadoras mandaram para nós muitas coisas que aconteceu durante essa pandemia e a nossa gratidão a todos os trabalhadores desta grande obra. Com vocês aí, Acre e Rondônia. Olá, queridos, paz seja convosco. Eu sou a pastora Silvânia Felipe, sou coordenadora estadual de crianças e juniores e estamos aqui nesse momento, nesse congresso maravilhoso, Tempo de Semear. Eu glorifico a Deus pelo trabalho com as crianças, tanto no estado como no Brasil. Nós temos tido investimento, orações para que esse trabalho continue avançando e que a gente possa estar propagando o Evangelho do Senhor às nossas crianças. Quero aqui agradecer ao nosso pastor Mário de Oliveira, pastora Bianca, aos nossos representantes estaduais, pastor Moreira, pastor Edilma, aos nossos coordenadores e também, querido, quero agradecer a cada coordenador regional que tem nos apoiado, nos ajudado a fazer esse trabalho avançar por todo o estado do Acre. E eu queria nesse momento apresentar para vocês um pouco do trabalho que tem acontecido aqui no nosso estado.
Olá, queridos, eu sou a pastora Márcia Mello, sou coordenadora estadual do Grupo Missionário de Crianças Juniores do estado de Rondônia. Estou muito feliz em fazer parte desse ministério, de participar desse congresso maravilhoso, Tempo de Semear. Quero deixar aqui o meu agradecimento ao pastor Mário de Oliveira, pastora Bianca, que tem investido nesse ministério em todo o Brasil. Ao meu supervisor estadual, pastor Tonini, a todos os pastores e a todas as coordenadoras regionais que têm desempenhado um papel importante no Ministério Infantil do estado de Rondônia. Agora eu quero mostrar para vocês algumas atividades que foram feitas no estado de Rondônia. Então, pessoal, vocês viram quanta coisa bacana que aconteceu aí na nossa live. E aqui está os meus parabéns para todos os coordenadores regionais, aí os nossos líderes locais, aos pastores, pais, famílias, coordenadoria aí nacional, no qual eu estou aqui representando a todos. Que bacana ver a nossa igreja trabalhando, tá? Os conselhos estaduais, o nosso conselho nacional também. Queridos, parabéns a todos vocês, todos de coração, porque nós temos visto uma igreja valente, uma igreja guerreira, homens e mulheres lutando e acreditando sim no poder da palavra e no chamado que cada um tem. Aí está então a minha gratidão a todos vocês que de uma forma tão valente se desempenharam um papel fantástico durante a pandemia. Queridos, fiquem aí de olho na nossa próxima data que nós estaremos comunicando através das redes sociais, tá bom? Então, fica de olhinho, a gente vai ficar juntinho na nossa próxima live, fica de olho aí nas recomendações e orientações, tá bom? Até a nossa próxima live, parabéns a todos, gratidão e continuamos junto. 2021 não acabou e nós temos muito a realizar. Um beijo, até a próxima! Oh, oh.
bandeira